Vamos abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 10. Este será nosso texto de hoje. Romanos capítulo 10, nós vamos ler todos os versículos deste capítulo. Diz a palavra do Senhor: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto: porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais: porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Amém. Vamos orar. Senhor, a tua palavra está aqui aberta e fora lida diante dos nossos olhos e soando aos nossos ouvidos. E nossa oração agora é que ela brade ao nosso coração e que ela penetre, ela transforme, ela mude nossa direção de vida, mude, Senhor, nossas acomodações espirituais, que conheçamos mais do Evangelho. Nossa oração é que aqueles que aqui estão ouvindo a pregação neste momento no culto, ou porventura aqueles que assistirão depois à gravação deste sermão, sejam alcançados pelo Evangelho da graça de Deus, sejam transformados por esta graça e entendam que a salvação é apenas por meio de Cristo. Não há outra forma, não há outro meio de alcançar a salvação. Por isso pedimos que o teu Espírito opere, ele fale,
Ele abra o entendimento e abra os corações e aplique a palavra e que ela caia em terra boa e isso gere frutos. É isso que nós te oramos no nome santo de Cristo. Amém. Podem sentar, irmãos. Nós estamos no mês considerado mês da Reforma Protestante, porque no dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou as 95 teses na capela de Wittenberg, questionando toda a teologia católico-romana da salvação por meio das obras. Isto é muito significativo para os protestantes e também é muito importante para o livro de Romanos, especialmente. Paulo está a tratar, desde o começo da epístola, podemos dizer, que Deus salva por meio da graça, que Deus não salva por meio de obras. E que os homens não podem alcançar a salvação por si mesmos, que eles não podem fazer absolutamente nada para mudar o seu destino espiritual com base nos seus esforços, na sua religiosidade, ou na sua sinceridade, ou usando a palavra que o próprio Paulo usa, usando o seu zelo para guardar os mandamentos de Deus. Paulo basicamente trabalha aqui no capítulo 10 de Romanos, em cima de Levítico, capítulo 18, versículo de número 5. Eu queria que você fosse comigo, por favor, nesse livro bíblico, para nós lermos esta passagem e termos ela em mente para que sejamos norteados no pensamento de Paulo em todo o capítulo 10 de Romanos. Levítico, capítulo 18, versículo de número 5. O texto nos diz aqui: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, cumprindo-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Quando nós lemos isso no contexto de Levítico, nós podemos chegar a uma conclusão errada, que Deus está dizendo assim: se vocês se esforçarem e se vocês me obedecerem com zelo e temor, então o resultado disso é que vocês serão salvos. Esta é uma leitura equivocada da lei de Moisés. Na verdade, eu preciso lembrar os meus irmãos que nós já consideramos isso no capítulo 2 de Romanos. O princípio é o seguinte: se um homem consegue obedecer a Deus, os seus mandamentos santos na sua palavra, então ele receberá vida pelo seu esforço, porque ele conseguiu cumprir todos aqueles mandamentos. Mas nós observamos também o que diz Paulo no capítulo 3 de Romanos e o que diz o próprio Moisés no capítulo 3 de Gênesis. Paulo diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Moisés vai dizer que Adão caiu e com Adão toda a sua raça. Então precisamos perguntar a Moisés, em Levítico 18:5, como esses que caíram podem cumprir esses mandamentos e viver por eles. Se uma vez que eles foram expulsos da presença de Deus e que eles não podem mais voltar com suas próprias forças, como em outro lugar, Moisés diz que eles, se cumprirem os mandamentos, eles viverão. Essa era uma estipulação da lei, esse era um mandamento da lei. Mas nós precisamos lembrar o que Paulo já havia explicado sobre isso. Volte comigo para Romanos, agora capítulo 2 de Romanos. Enquanto vocês abrem, eu vou dizendo aqui algumas coisas importantes. A primeira delas é que Paulo é um teólogo e um homem com altíssima formação e capacitação na área da teologia do Antigo Testamento. E ele está trabalhando do capítulo 9 ao capítulo 11 de Romanos com Deuteronômio. Ele está seguindo o que nós chamamos de tradição deuteronômica. Não é possível entendermos o que Paulo está fazendo de Romanos 9 a Romanos 11
sem percebermos que ele está tratando com a lei de Moisés, principalmente com Deuteronômio. Então, ao lermos o capítulo 2, versículo de número 7, nós observamos o seguinte: a vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade. Versículo 10. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que praticar o bem, ao judeu primeiro e também o grego. Observe o que Paulo está fazendo. Ele está dizendo, bom, se alguém vive de modo perseverante, fazendo o bem, procurando a glória de Deus, honrando a Deus e vivendo afastado da incorrupção, esse vai receber glória, vai receber vida. Se alguém, com base no verso 10, vive desta forma honrosa, então ele pratica o bem, ele também vai receber vida. E perceba que aqui nesta porção do capítulo 2, do verso 1 até o verso 16, em momento algum Paulo está falando da graça e está falando da salvação em Cristo. Aqui o texto não quer dizer que aquele que foi salvo pela graça viverá honrando a Deus, Paulo não está dizendo isso. Paulo está dizendo que aquele que vive em obediência a Deus alcançará incorruptibilidade, alcançará a vida. O que é que Paulo está fazendo, irmãos? Ele está replicando também o princípio de Levítico 18:5, de que se o homem guardar a lei de Deus, ele alcança a vida. O problema é, quem é este homem? Quem é este homem? Não sou eu, nem é você, nem nenhum outro judeu. Na verdade, foi um judeu que fez isso. Um judeu guardou os mandamentos de Deus, então alcançou vida, não para ele, porque ele não precisava, mas para os outros a quem ele representava. E esse judeu chama-se Cristo, Jesus Cristo. Dito isso, nós vamos voltar para Romanos 10. E eu preciso considerar ainda algumas coisas aqui com vocês, a título de introdução, para caminharmos para o texto. O texto não é complexo em Romanos 10, não é o capítulo mais difícil da epístola, mas é necessário que entendamos todo um contexto antecedente, principalmente um contexto deuteronômico. Em Deuteronômio, Moisés vai dizer que o povo não entrará na terra por seus méritos, por sua força, mas por meio do favor de Deus. Por meio do favor de Deus. Então, quais são os antecedentes em Deuteronômio? Primeiro, Israel desobedeceu a lei de Deus em toda a história. É isso que Moisés narra em Deuteronômio. Naqueles 40 anos, o povo desobedeceu a Deus na sua caminhada. A segunda coisa, Deus enviou profetas para chamar o povo ao arrependimento. Moisés era o maior desses, naquele período. E o povo não se arrependeu. Posteriormente a Moisés, Deus continuou enviando profetas, chamando o povo para o cumprimento da lei. O povo continuava desobedecendo em toda a história. Terceiro ponto, Israel rejeita repetidamente esses profetas. Repetidamente. Como rejeitou Moisés, como rejeitou os profetas do Antigo Testamento, e agora estava rejeitando mais um, Paulo. Não estavam atentando para a pregação de Paulo e dos apóstolos a respeito da salvação que vem dos judeus e que precisa ser entendida pelos judeus, que é pela graça e não por obras. Em quarto lugar, as maldições deuteronômicas agora estão sobre Israel, não estão sobre os gentios, como em Deuteronômio. Há uma inversão de Paulo aqui. Em Deuteronômio, as maldições da desobediência basicamente estão sobre os gentios que não conhecem a lei, ou deveriam ser sobre os gentios que não conhecem a lei, não sobre Israel. Sobre Israel deveria estar as bênçãos, a menos que Israel desobedecesse. E foi isso que aconteceu. Então, como fruto da desobediência, um dos castigos das maldições deuteronômicas era o povo estar subjugado por uma nação estrangeira. E nesse período, o povo de Israel estava subjugado por Roma, pela nação romana, pelo Império Romano. Em quinto lugar, Israel ainda pode se arrepender. Esse era um princípio também de Deuteronômio nos profetas. Se depois desse juízo de Deus, se depois desse chamamento por meio dos profetas, dessas exortações vindas do Senhor, Israel se arrependesse, Deus restauraria o seu povo.
se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se arrepender, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Essa é uma promessa que é feita posteriormente, mas basicamente ela está contida em Deuteronômio. Então aqui percebemos que Paulo está trabalhando com a estrutura aliancista. Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem um pacto com o seu povo. E essa é a forma mais precisa e bíblica de entender a relação de Deus com o seu povo. Mas agora, Paulo vai falar, mais uma vez, a respeito dos judeus. E qual é o ponto dos judeus em toda essa história? Qual é o papel dos judeus em toda essa história? Quais são os desdobramentos do povo judeu em toda essa história? De um povo que estava buscando a salvação por meio de suas obras. Perceba que isso tem total relação com o que aconteceu na Idade Média, com a igreja buscando a salvação através das suas obras. No século XVI, através das indulgências. E ainda hoje há resquícios de catolicismo romano dentro de muitas denominações evangélicas, que abandonaram as verdades da reforma e reabraçaram o catolicismo romano, mesmo ainda se autoafirmando evangélicas, acreditando que podem fazer por onde serem salvas e cumprirem Levítico 18:5. Quando alguém acredita que pode cumprir Levítico 18:5, invalida a obra de Jesus, porque somente ele poderia fazer isso. Somente ele podia cumprir os mandamentos. Somente ele podia fazer nascer um novo Israel a partir dele. Por isso que ele é chamado por Paulo de segundo Adão, como nós vimos. Mas veja o versículo 1 do capítulo 10. Paulo diz: irmãos, a boa vontade do meu coração, aqui significa o desejo profundo do coração de Paulo, e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. Paulo está dizendo, o meu desejo é que Deus salve os judeus. Esse é o desejo profundo do meu coração. Paulo é um apóstolo, um pregador, um teólogo que está falando a respeito da salvação e da soberania de Deus na salvação, como nós vimos nos 2 últimos sermões, por meio da eleição. Mas está dizendo aqui, o meu desejo, a minha oração é para que eles sejam salvos. Mas no verso 2 ele diz, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus. Porém, o que é que diz aí, irmãos, no verso 2? Porém, não com entendimento. Zelo sem entendimento. Os judeus mostravam grande dedicação a Deus. Eles eram zelosos, mas tal dedicação não se baseava nos propósitos do Senhor, mas apenas nos propósitos dos homens. Era uma dedicação admirável, mas ela não podia levá-los à salvação, porque somente a graça poderia levá-los à salvação. Mas eles estavam tão centrados que poderiam se auto-redimir, se auto-salvar, que eles não estavam dando crédito ao que Deus estava falando mais uma vez, por meio agora de Paulo. Paulo representa aqui um profeta mais uma vez falando para o povo de Deus. No verso 3, então nós lemos, observe, porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Observe. Eles acreditavam que podiam alcançar a sua justificação pelo seu próprio mérito, interpretando errado Levítico 18:5. Isso nós chamamos aqui de midrash. Paulo está dando a interpretação perfeita, completa. Essa não é uma prática rabínica, mas aqui o midrash de Paulo é diferente do midrash dos rabinos. Por quê? Porque Paulo é inspirado pelo Espírito Santo, os rabinos não. Paulo está dando o verdadeiro sentido do mandamento, que se cumpre em Cristo. Toda a lei aponta para Cristo. Por isso, no verso seguinte, ele vai dizer, no verso 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê.
Alguns tomam esse texto, por exemplo, para dizer que a lei passou e agora somente temos a graça de Deus. Que o Antigo Testamento era um período de lei apenas e agora, a partir do Novo Testamento, um período de graça apenas. Uns afirmam que nós, por exemplo, não devemos guardar o dia do Senhor, porque o texto diz aqui que o fim da lei é Cristo. E se o dia do Senhor era guardado no Antigo Testamento, quando Cristo veio, isso findou, porque o fim da lei é Cristo. Precisamos entender esse texto aqui, certo? A palavra que vai nos remeter ao entendimento correto aqui, para fim, é telos, que significa propósito, finalidade, certo? Em determinado sentido, em determinado contexto, pode também significar término, a depender do contexto. Mas esse não é o contexto de Paulo, porque Paulo vem denunciando o pecado dos judeus e gentios por meio da lei. E aqui, então, ele vai mostrar que a finalidade, esse é o sentido de fim, a finalidade da lei é Cristo. E os judeus estavam rejeitando este propósito, essa finalidade que é Cristo, e lutando pela sua própria salvação. É por isso que a reforma protestante sustentava os solos Christus. Somente Cristo pode salvar. Não há outro meio para salvar. A própria igreja não pode salvar. Quando se afirmava naquele período que não há salvação fora da igreja, havia uma complexidade aí, que os reformadores discordaram, em parte. A parte que eles discordaram é o seguinte: a igreja não é portadora da salvação. Cristo é a salvação. Cristo é o único que pode mudar a vida de uma pessoa. É o único que pode mudar o destino eterno de uma pessoa. Mas, o que era que a reforma afirmava, concordando com esta frase, fora da igreja não há salvação? A reforma concordava nos seguintes termos: se alguém é salvo, está na igreja. Então não há um salvo que não esteja na igreja de Deus. Está na igreja de Deus. Abra comigo sua Bíblia em Gálatas 3, para nós entendermos como Paulo trata essa questão da justiça própria dos judeus. Uma leitura paralela de Romanos e Gálatas é sempre interessante e sempre importante. Gálatas 3, do 7 ao 14. Observe, leia com atenção. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão: em ti serão abençoados todos os povos. De modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras, de quê, irmãos? Da lei, o que é que diz agora? Estão debaixo de maldição. Porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Continua Paulo, verso 11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, Paulo complementa absolutamente aqui o que está em Romanos capítulo 10.
Quando nós, então, chegamos ao versículo 5 de Romanos 10, Paulo diz assim: ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Essa é uma citação de Levítico 18, 5. E aqui é o centro do argumento. Paulo desenvolve todo o seu argumento em torno dessa perspectiva de Levítico 18, 5. Algumas aplicações aqui, irmãos. Primeiro, a busca por autossalvação não pode ser consumada nem por judeus, nem por gentios. Assim como os judeus estavam errados de buscar a salvação pelos seus próprios esforços, o catolicismo romano está errado. O catolicismo romano está errado porque busca a salvação pelos seus próprios esforços. Se busca as bênçãos do Altíssimo através dos seus próprios esforços. Agora estamos chegando em 8 de dezembro, eu sou da capital do Recife, em 8 de dezembro, a festa do Morro da Conceição. Não sei se vocês já foram ali, já viram aquelas escadarias. Tem gente que sobe de joelho, com uma cruz maior do que essa aqui que está atrás de mim nas costas. O sangue descendo na canela, porque quer alcançar uma graça divina. Não é por obras. Nunca foi por obras. É pela graça de Deus. É pela graça de Deus. A nossa geração tem sido seduzida pelo catolicismo romano. Isso é um fenômeno interessante. Por quê? Essas pessoas estão dentro de igrejas rasas, sem teologia, sem pregação, sem doutrina. Elas se cansam disso. Então elas querem uma coisa mais formal. Elas procuram então essa formalidade litúrgica dentro do catolicismo romano. Além de coisa mais formal, elas querem estética. Beleza arquitetônica. Então elas encontram isso no catolicismo romano. Você vai entrar numa igreja com o teto dourado, você vai ver muitas imagens, você vai ver uma bela arquitetura, e muitas pessoas são seduzidas por isso e absolvidas pela doutrina de que a salvação é mérito seu. O erro do catolicismo era o erro do judaísmo. Por isso que Romanos era tão importante para a reforma. Porque o que Paulo escreveu para os judeus é completamente aplicável ao que acontecia na Idade Média e no século XVI propriamente, que já é a Idade Moderna. Paulo está exortando o povo, judeu e gentio, a crer apenas no Evangelho, assim como Lutero e os outros reformadores exortaram o povo a crer apenas no Evangelho. Nós não podemos conseguir a nossa salvação. A mensagem da graça é que todo esforço humano é inútil. O que nós devemos fazer é apenas uma coisa: crer em Jesus. Crer com o nosso coração, confessar com os nossos lábios, para que sejamos salvos. Em segundo lugar, aprendemos que devemos orar pelos que estão debaixo da maldição, da busca da autossalvação. Isso vai muito além dos católicos romanos. Isso vai alcançar islâmicos, isso vai alcançar judeus, isso vai alcançar espíritas que buscam agradar de alguma forma ou buscam seus méritos para alcançarem um estágio maior de espiritualidade, enquanto a Escritura vai demolindo tudo isso, dizendo: não é possível, o homem não conseguirá melhorar a si mesmo, ele não poderá salvar a si mesmo. Olhe para o mundo, olhe para o que está acontecendo no mundo, olhe para o crescimento da criminalidade, olhe para a corrupção, olhe para tudo que nos envolve, olhe para a insegurança que nós vivemos. Olhe para tudo isso e veja que o mundo, em termos de comportamento dos homens, é um mundo pecador. É um mundo pecador. Vamos para o versículo 6. Aqui Paulo vai nos falar a respeito da proximidade do Evangelho e da justiça de Deus que vem da fé que está no Evangelho. Por isso ele vai dizer, no verso 6, mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não perguntes em teu coração, quem subirá ao céu? E aí ele responde: Cristo já veio. Você quer ir ao céu para quê? Para trazer Cristo do alto.
O judeu não entendia que a salvação já tinha sido providenciada de modo completo através de Cristo. No verso 7, ou quem descerá ao abismo? O judeu não entendia que isso, crer nisso, desejar isso, era invalidar a morte de Cristo e a sua ressurreição. Por isso ele vai dizer no verso 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O evangelho já foi dado, e o evangelho é suficiente. E Paulo diz, isto é a palavra da fé que pregamos, a salvação pela graça de Deus apenas. Tudo o que se prega, que não é salvação por meio da graça, é maldito. Qualquer mensagem religiosa que aniquila a salvação pela graça é maldição. Rejeite isso. O texto continua aqui no versículo de número 9. Observe. Agora Paulo vai falar a respeito da certeza da salvação e dos passos da salvação. No verso 9. Como é que eu faço para ser salvo? Esta é a pergunta que está por trás da fala de Paulo. Paulo vai dizer, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, em teu coração, e creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Alguns estudiosos vão dizer que a boca que confessa para a salvação é a cerimônia do batismo. O coração creu e no batismo você confessa. Isso aqui não tem nada a ver com o apelo. Não tem nada a ver com o apelo. Não tem nada a ver de... Levante sua mão e venha aqui à frente. Tem a ver com a profissão de fé pública. E o crente faz isso quando ele recebe o batismo. Mas aqui, lendo o que Paulo disse, se com a tua boca confessares, se com o teu coração creres, então tu serás salvo. Aqui cabe mais uma pergunta. Ora, e se este não for eleito? Se este que confessar com a sua boca e crer no seu coração não for eleito, isso não é uma contradição? Não. Paulo vai responder isso, verso 11. Todo aquele que nele crê, o que é que diz? Não será confundido. Só quem crê é o eleito. Todo aquele que nele crê não será confundido. Se alguém creu, não será rejeitado por Deus, porque se creu, foi Deus que já trouxe. Foi Deus que já buscou. Foi Deus que já operou no seu coração. Então, às vezes, até no meio do povo de Deus, às vezes no meio da membresia, alguns crentes, quando se deparam com a doutrina da eleição, ficam um tanto quanto apavorados. Mas se eu não for eleito, e agora? Chorou. Chorou para tu. O texto diz que aquele que crê não é confundido. Se você crê em Jesus, professa como seu Salvador, você é salvo. Você é um escolhido de Deus. Se você ama a Deus, se você professa a fé em Jesus, e se isso é importante para a sua vida, você não será confundido. É a promessa do texto. Deus o salva. O texto continua aqui no verso de número 12. E ele vai falando agora da abrangência da salvação. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Verso 13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Aqueles que são contrários à doutrina da eleição vão usar esse versículo 13, dizendo, mas que vocês afirmam que Deus escolheu um povo, mas aqui Paulo está dizendo que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Bom, é o seguinte, se você isola o verso 13 e você descarta todo o resto de Romanos para frente e para trás, aí você tem razão, é só isso. Você só precisa dizer, para você acertar nessa interpretação, você só precisa dizer que Romanos é somente 10, 13, e não tem mais nada. Porque o fato de Paulo dizer aqui, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não quer dizer que todos os homens podem ser salvos, mas que Deus salvará todos os homens de todas as nações.
E esses que estão em todas as nações, quer judeu, quer grego, essa é a ideia aí, de todas as nacionalidades, é a ideia do texto. Todo esse que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, todo que invocar o nome do Senhor será salvo. E todo que for salvo é eleito. Paulo não está se contradizendo. Verso 14. Paulo vai falar agora com mais especificidade sobre os passos da salvação. Quando ele diz aqui, como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como esses crerão, se eles não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Paulo responde isso. Paulo vai dizer que, detalhadamente, os passos da salvação, um pregador é enviado para anunciar boas novas. O indivíduo recebe as boas novas ouvindo a mensagem. Este indivíduo crê nessa mensagem. E esse indivíduo, então, invoca o nome do Senhor e ele é salvo. Como foi que Deus determinou o meio, ou qual é o meio que Deus determinou para trazer os eleitos à salvação? A pregação. Por isso que a pregação é tão importante para a reforma protestante. Por isso que a pregação é tão importante para esta igreja. Nós não temos aqui um momento a sós com Deus. Nós não temos aqui um momento reflexivo. Vamos ter uma reflexão. Não temos. Não temos. Tem igreja que, em vez de sermão, agora colocou assim, dica de hoje. Fica a dica. Não, irmãos. Pregação. A pregação. E nós não estamos falando aqui de tempo de pregação. Uma pregação bíblica não necessariamente é 1 hora. Certo? Vamos também desfazer esse mito na nossa cabeça. Que pregação fiel tem que ser 1 hora, 1h20, 1h30. Calvino pregava 25 minutos, meia hora. Tinha asma. Mas outros pregadores pregavam muito mais. O que importa é que Deus fale. Que Deus fale. O que importa é que o texto seja aberto, seja exposto, e o pregador seja fiel. Se Deus terminou de falar, o pregador tem que parar de falar. Ele não está ali para exibir o seu conhecimento, ele não está ali para mostrar o seu nível cultural, ele está ali para mostrar o que Deus está falando, para apresentar a loucura da pregação, a loucura do evangelho. Ele está ali para enaltecer a sabedoria de Deus. Se uma igreja não tem pregação, como esses crentes serão santificados? Se uma igreja não tem pregação, como esses crentes serão instrumentalizados para a evangelização? E agora eu quero chegar em outro ponto aqui. Um ponto importante, talvez tenso e delicado, e eu oro para que Deus faça com que você entenda o que o seu pastor vai dizer agora. Há certos crentes que eles ficam enaltecendo programações de evangelização, como se Deus só fosse capaz de salvar pessoas se nós estivermos nas ruas, nos semáforos, nos hospitais, distribuindo folheto. Então, muitos acham que uma igreja não é fiel, ela não é bíblica, se ela não tem um programa desse de evangelização de rua, ou alguma coisa dessa natureza. Irmãos, o maior programa de evangelização de Deus começa pelo púlpito da igreja. Pelo púlpito da igreja. Em segundo lugar, a maior campanha evangelizadora se dá com a vida dos crentes no mundo, glorificando a Deus no mundo, apresentando o evangelho ao mundo, onde eles estiverem, no trabalho, na família, na vizinhança, apresentando Jesus a essas pessoas, através de relacionamentos. Esse é o trabalho da igreja. Nós transformamos a evangelização numa programação, num evento. Nós precisamos fazer campanhas evangelísticas. Precisamos fazer cruzadas evangelísticas. Deus pode salvar através desses eventos? Claro que pode. Ele pode o que Ele quiser. O que Ele quiser fazer, Ele faz. Ele pode até salvar
um bandista dentro de um terreiro, se ele quiser. Um católico ajoelhar diante de um santo, ele pode ali intervir, salvar aquela pessoa naquela hora e abrir os olhos daquela pessoa. Mas nós precisamos entender que o maior instrumento de Deus para a evangelização é o púlpito. Isso não invalida a responsabilidade dos crentes de apresentar o evangelho, de plantar novas igrejas, de fazer um trabalho de evangelização sólido através de relacionamentos. Agora, abra um parêntese. Eu não sou contra programações de evangelismo. Certo? O que eu sou contra é nós divinizarmos isso. Tem que ter isso para que uma igreja seja fiel. Porque se não tiver isso, essa igreja não é fiel. Não é o programa que transforma a igreja em uma igreja fiel. Há muitas igrejas que vão para a feira, que vão para o parque, que vão para a Via Parque, que vão não sei para onde, mas vai ver o púlpito lá, como é que é a pregação? Vai ver como é a liturgia, como é o culto da igreja? Vai ver como é a moral daquela igreja, dos seus oficiais, do seu ministro? Irmãos, temos que olhar para as Escrituras e temos que ter muito cuidado com esses métodos pragmáticos. Evangelize. Não sou contra distribuir panfleto, não sou contra. Deus pode usar aquela palavra e converter o coração de uma pessoa. Não sou contra você dar um Novo Testamento, não sou contra o trabalho dos Gideões, não sou contra nada disso. Mas eu sou contra a divinização de métodos. Deus disse à igreja: vão, façam discípulos. Essa é a ordem. Façam discípulos. Preguem e façam discípulos. Entregar um panfleto uma vez a uma pessoa e nunca mais você vê ela, você pode ter até dado uma palavra, mas você não fez discípulo. Você não fez discípulo. Vamos lá? O texto vai continuar nos dizendo aqui, a partir do verso 16. A última parte. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz, ele está falando dos judeus: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Lembre daquilo que eu falei às crianças agora há pouco. Como é que a saúde na sua vida, ou saúde espiritual na sua família, se não há pregação na sua igreja? A coisa mais importante na igreja, a partir desta coisa que tudo vai acontecer, é a pregação. É a pregação. A pregação é o grande ponto. Não adianta muita coisa o pastor ser conselheiro se ele não é pregador. Ele pode ser o pastorzão que abraça todo mundo, que conversa com todo mundo, que toma café com todo mundo, mas se ele não é pregador, a igreja tem um problema grande, irmãos. A igreja tem um problema grande. E quando eu falo pregador aqui, não estou falando do estilo, eu estou falando da fidelidade do pregador. Certo, irmãos? Da fidelidade. Uns vão falar mais rápido, outros vão falar mais lentos. Uns vão falar menos tempo, outros vão falar mais tempo. O que importa é a fidelidade na pregação. Esse é o grande ponto. Quando um crente entende que ele precisa de uma igreja bíblica, a primeira coisa, tem que ter pregação. Tem que ter pregação. Esta igreja, observe o que eu vou dizer, esta igreja pode até ter falhas, mas ela precisa ter pregação. Esta igreja, estou falando esta não, estou falando de modo geral, esta igreja pode não ser tão calorosa e receptiva como aquela outra, mas se ela tiver pregação, há uma probabilidade muito grande que esta vivência dela de comunhão mude. Porque quando você vai numa igreja que não tem pregação, geralmente, via de regra, você não vai encontrar um povo abusado, com a cara fechada, chato, você não vai encontrar isso não. Você vai encontrar um povo alegre, feliz, receptivo, hospitaleiro, abraçando você, levando para você comer uma pizza depois, e se brincar ainda paga o Uber para você ir para casa. É todo mundo legal. Reformado é que é chato. Mas o ponto é, se há pregação expositiva, principalmente, se o texto vai sendo explicado, apresentado, vai chegar nesse ponto. Deus vai trabalhar com a igreja, no ponto da comunhão.
E Deus vai mudando esse povo, mudando esse povo, mudando esse povo, porque há pregação ali. Então, a primeira coisa quando eu vou escolher uma igreja, não é aquela fala antiga e errada. Procure uma igreja perto da sua casa. Isso é a coisa mais perigosa do mundo no nosso tempo. Vá, visita uma igreja perto da sua casa. Você não sabe o que tem perto da casa dele. Tem lá o ministério da labareda, do fogo ardente, do quinto dos... Aí você manda o indivíduo para lá. É claro que uma igreja perto de casa é mais viável, né? Mas é melhor eu ter uma despesa indo para uma igreja fiel, mais distante da minha casa, mas eu tenho certeza que a minha alma será alimentada ali, a minha família será alimentada ali também espiritualmente, e Deus falará com o seu povo, do que um comodismo que trará muitos problemas. Se você algum dia for movido do Senhor dessa igreja para outra cidade, para outro estado, para outro país, alguma proposta de emprego, alguma questão dessa natureza, propostas talvez irrecusáveis, primeira coisa que você deve considerar, eu preciso saber se há ali naquele lugar uma igreja fiel que eu possa congregar. Se não há, não vale a pena. Não vale a pena. Não vale a pena mover toda a sua família de um lugar para outro, se ali não há o evangelho sendo apresentado, se ali não há fidelidade na apresentação do evangelho. Não vale a pena. Há uma grande possibilidade de você ter muitos problemas por causa da falta da pregação. Paulo vai continuar aqui, versículo 18. Mas pergunto, porventura, não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes, com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. Deus está falando do chamamento dos gentios. Isaías diz também, e Paulo diz que Isaías é atrevido em falar isso, né? Porque ele falava para o seu povo judeu. Fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. A maldição de Deus está sobre o povo judeu que rejeitou Jesus. Então isso quer dizer que Deus rejeitou absolutamente Israel? Paulo vai responder no capítulo 11. Não. Porque lembremos que as maldições da aliança sobre Israel no Antigo Testamento tinham uma finalidade: trazer Israel de volta. Por isso, na semana que vem, nós vamos considerar, se Deus quiser, o capítulo 11. O verso 21 diz, quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. A fé que justifica o crente não é uma fé na fé, não é uma fé nas suas obras, é fé na obra de Cristo. Creia em Cristo, Ele lhe sustenta. Se você não é crente, se você não professou Jesus como seu Salvador, creia em Cristo hoje. Você tem que dizer a Ele que você crê nele. Você tem que dizer a Ele que você precisa dele, que você é pecador e que você sem Ele está num estado terrível de afastamento de Deus e precisa de salvação. Proclame Cristo como seu Salvador. Declare com sua boca. Procure o batismo cristão, declarando ao mundo que você recebeu Jesus como seu Salvador. Por isso é inadmissível alguém que passa anos dentro da igreja, dizendo-se crente, mas que não quer o batismo. Você não está cumprindo o que Paulo disse, não está crendo com seu coração e declarando com a sua boca. O batismo é essa declaração pública: eu creio em Cristo, Ele é o meu Salvador. O batismo é uma celebração que testemunha a grande obra de Deus no coração das pessoas. Então, se você crê, procure o batismo. Se você crê, procure cumprir a palavra de Deus. A luta pelas obras, ao fim, só traz condenação. Mas Deus, como Paulo diz em Efésios, mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida. Deus,
abre os olhos daqueles que viviam em busca da sua própria salvação. E diz: a salvação é pela graça, apenas. Somente pela graça, sola gratia, diziam os reformadores. Solus Christus, diziam os reformadores. Só a salvação desta forma. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar? Obrigado, Senhor,